Olá amigos, bem-vindo ao canal Pastor Explica, sou o pastor Vilmar Russi e hoje nós vamos aqui falar sobre sinais de um futuro desviado. Ausência no culto da ceia. Eu sei que, como até mesmo eu anotei aqui, geralmente acontece por falha na preparação da pessoa que está se convertendo, onde muitas vezes é explicado para a pessoa mais o que não pode fazer, ou não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, e é meio que deixar de lado a questão do que se deve fazer, né? Então, às vezes acontece essa falha, né, por parte da igreja. Mas vamos para o próximo tópico, que diz que o pecado não vencido ou repetido, que impede a pessoa pela própria consciência, onde ela não pede ajuda em relação ao assunto. Ou seja, uma coisa é a igreja lá não ter explicado a importância da Santa Ceia para ela, né, como primeiro tópico aqui. A outra questão é ela ter um problema a resolver, um pecado que ela não vence, está lutando, está batalhando, até isso é uma coisa que acontece isso com todo mundo. E ela está lutando contra aquele erro, aquele pecado, ela quer tomar ceia direitinho, mas ela também não pede ajuda, não fala, pastor, estou numa luta, uma dificuldade, é isso, me ajuda e tal. E acaba, por causa daquele pecado, aquela dificuldade, acaba ela, por consciência mesmo, não tomando Santa Ceia, e acaba ficando sem a ceia, e acaba deixando de ir para o culto de ceia. É o primeiro sinal que essa pessoa um dia vai acabar saindo da presença de Jesus. O excesso também de restrição no dia da ceia, onde muitas vezes a pessoa nem volta na próxima ceia, pois ao invés de levar a pessoa a arrepender e voltar na próxima ceia, leva a pessoa mais a se sentir pior, né? Ou pior de todos os cristãos, mais indigno. Ou seja, existe essa questão mesmo, tá? Mas você não deve olhar para isso. Você tem que olhar, examine-se, pois o homem a si mesmo, coma e beba, né, desse cálice, coma do pão e tal. Então, essa é a primeira, né, que faz com que a pessoa venha a ter um risco de um dia abandonar a presença de Jesus. A segunda situação que nós vemos aqui é a diminuição de frequência nos cultos normal, não de ceia agora, né? Eu estou falando agora dos cultos normal. Ela começa 3 vezes na semana na igreja. Daqui a pouco está 2, daqui a pouco está 1, 15 dias, daqui a pouco 1 mês, daqui a pouco ela não vai. É assim, né? Então, que funciona. Muitas das vezes, como a gente pode ver, eu até coloquei aqui para lembrar, o que acontece? A falta de vigilância na questão dos horários de culto. A gente via antigamente, as pessoas levavam uma canetinha, um papel, uma caneta, para anotar os horários de culto. Hoje parece que leva o papel e a caneta para anotar o horário de culto para marcar compromisso para aquele horário. Sabe? Ela marca assim, do nada ela marca o compromisso para aquele horário do culto e acaba não indo para o culto. Então, falta de vigilância, na verdade, isso daí. Tá? Há também casos que a pessoa se deixa levar por opiniões contrárias, né? Como não precisa ir tanto na igreja, já fui ontem, hoje não precisa. Já fui semana passada, daqui a pouco, fui o ano passado, não precisa ir hoje. É assim. Então você tem que prestar atenção que tudo começa com um pouquinho. Você falta hoje, você falta amanhã, daqui a pouco você não vai. Tudo porque começa ou dar ouvido a outras pessoas, né, na questão da importância do culto, ou acaba, por falta de vigilância, marcando compromisso e se comprometendo muitas vezes com coisas que não é o culto e acaba baixando essa frequência. Agora aqui eu vou me demorar um pouquinho mais, porque essa situação aqui é um pouco séria. É a falta de temor no momento do culto. Olha só, se dá por conta do esquecimento de que o culto não é para a pessoa, e sim para Deus. As pessoas às vezes perdem o temor em relação a um culto, momento de culto, porque ela esquece que o culto não é para ela, é para Deus. E incorre no que quando a pessoa acontece isso com ela? Ela acaba avaliando o culto. Ela faz avaliação. Ela vai no culto e ela volta para casa com uma opinião a respeito do culto. O culto foi bom ou o culto não foi bom. Mas como que essa pessoa pode avaliar uma coisa que não era para ela? A pessoa tem que ir lá na igreja, eu tenho que ir lá na igreja prestar um culto a Deus juntamente com os que estão ali. Não avaliar uma liturgia, sabe? Ficar ali fazendo uma avaliação, julgando isso ou aquilo.
Não, eu vou lá para o quê? Para participar de um momento onde todos estão cultuando a um Deus. Então a opinião que interessa ali é de Deus. Se Deus. Então isso é uma falta de temor, na verdade. A pessoa sair dando opinião do culto é falta de temor. Agora, vamos para a segunda situação, que também por não conhecer a ordem de decência no culto, caso em que a pessoa prefere ler a Bíblia na hora em que o pastor está pregando, alguém está cantando, ou está fazendo alguma coisa lá, ela está lendo a Bíblia. Você está vendo? Eu não estou falando uma coisa que me contaram, sabe? Alguém veio, Não, eu vi isso acontecer. O pastor está pregando a palavra de Deus e a pessoa também está lendo a Bíblia. Quer dizer, ou ela está desrespeitando uma regra de por onde o Espírito Santo está trazendo a orientação de Deus. A pessoa está cantando e ela está conversando. Ela está desrespeitando. Né? Olha outra coisa que perigosa. Conversas paralelas durante o culto. Gente, isso é grave, isso é sério. Uma pessoa vai num culto, dentro de uma igreja, ela conversa sobre todos os assuntos antes, a orientação que a gente passa, né? Conversa antes sobre qualquer coisa. E não deu para conversar, para finalizar, conversa depois. Não no meio do culto. No meio do culto é falta de respeito para com aquele, para quem é prestado o culto naquele momento. Então a pessoa não está ligada no que está acontecendo, ela está preocupada com o assunto que ela ficou pendente antes de começar o culto. Ou seja, isso é falta de temor. Vai levar a pessoa a ser uma pessoa desviada? Vai. Nem que passe 10 anos, mas ela vai ser uma desviada. Porque no momento do culto ela está ou lendo a palavra, ou está tratando de outros assuntos. Ela não está respeitando aquele momento. Ela está tratando de coisas que não, às vezes tem nada a ver com o culto. Não pode, então, ter conversas paralelas dentro do culto. Ali, ora a Deus, fala o que tem que fazer. Sabe? Vamos para o 4 aqui. Verificação em redes sociais na hora do culto. Eu vou dizer que essa pessoa já está com o pé fora da igreja. Eu vou pegar um pouco mais pesado aqui. Porque a pessoa já está com o pé fora da igreja. A pessoa chegar ao ponto de verificar o WhatsApp, verificar o Facebook, verificar até aquela questão das fotos, tem que tomar cuidado. Hoje tiraram a sessão de foto toda hora, que é até perigoso. Mas, de repente, ali tem que fazer alguma coisa, gravar um momento, uma coisa, não vai. Mas tem gente que fica verificando o WhatsApp, né, respondendo, Facebook. É um absurdo. É um absurdo mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essa pessoa está com o pé já fora do caminho de Jesus. Ela perdeu completamente o temor do Senhor. Na questão culto, ela já perdeu. Mas ela ama a Deus, ela não faz outras coisas mais graves, tudo bem. Mas que ela não está com temor no momento do culto, ela não está. E isso é um dos sinais de que ela vai ser um futuro desviado. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos mais aqui uns tópicos e nós vamos tratar desse na parte 2, tá bom? Vamos finalizar esse vídeo e eu aguardo vocês aí na parte 2, nessa continuação. Nós temos ainda apenas mais 8 situações, no caso que foi 3 mais 5 situações para a gente estar vendo, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.